a tua proteção e provisão sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os jovens e adolescentes já estão lá na classe, chegaram cedo para uma oração que tem ocorrido mensalmente e permaneceram lá para um café e também para o estudo da palavra. Ainda tem alguma classe para ser dividida, que os irmãos estejam à vontade. Meu querido, tem aí o tema para falarmos nessa manhã. Eu conto com a tua ajuda. Porque o professor bom é aquele que não sabe de tudo, ok? Esse que é o bom professor, né? Que não sabe tudo. Então, nós acabamos de louvar Santo, Santo, Santo para sempre. Para sempre. E esse é o tema do nosso estudo. Eu queria te pedir que abrisse a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Diz assim na minha tradução: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Que bênção, né? Poder tratar desse tema nessa manhã. Um tema que eu considero, né, não sei você, de muita importância para a nossa vida, porque nós estamos vivendo um tempo onde parece que, embora nós tenhamos a plenos pulmões o desejo de declarar santo, santo, santo é o Senhor, muitas vezes o nosso comportamento, a maneira que agirmos, não de fato demonstra, né, na nossa vida tudo aquilo que nós falamos. E aí, para começar, como sempre numa escola, né, quem pode dizer, por exemplo, o que entende sobre o que seria a santidade de Deus? Eu ainda coloco ali, olha, o atributo dos atributos. Né? Alguém? Alguém poderia dizer? O que é a santidade de Deus? Um de cada vez, tá, gente? A natureza de Deus, que a pastora falou. A santidade de Deus, o atributo dos atributos dele, né? Único, perfeito, acima de todos, absoluto, não há outro sequer semelhante a ele. Não há. Nunca houve e jamais haverá. Sabendo de tudo isso que vamos ver mais, como nós reagimos a essa santidade? Né? Porque você sabe, mesmo que você não tenha dito, que ele é santo, único, absoluto, não há outro como ele. Ele está acima de tudo e de todos. Tudo bem, a gente sabe disso. Mas como é que nós reagimos a essa santidade? Como é que nós reagimos? Vamos lá ver sobre essa santidade? Aninha, por favor, você pode ir passando? Significa dizer que Deus é santo. Eu trago aí, né, alguns slides para a gente pensar juntos. A santidade não é apenas um dos atributos de Deus. Ela é a moldura de todos os seus outros atributos. Ou seja, a justiça de Deus é santa. Você já parou para pensar que em um determinado momento da sua vida você pode ter dito assim: isso é muito injusto, o que está acontecendo comigo? Já parou para pensar que você pode ter até declarado isso? Né? Isso é muito injusto, não é possível. Então eu quero te dizer nessa manhã, nesse estudo, que a justiça de Deus é santa.
Amém? Você compreende isso? Compreendendo isso, a nossa perspectiva sobre justiça precisa ser diferente, porque Deus é santo. A justiça dele é santa. Seu amor é santo. Isso é forte, isso? É interessante isso? O amor de Deus é santo, pastor Antônio. Porque é um amor incondicional. O amor de Deus é santo. Isso tudo está dentro daquele contexto que os anjos declaram. Que ele é santo, santo, santo. O poder de Deus é santo. E aí, não é para confundir você, mas é a verdade, a ira de Deus é santa. Porque não há variação em Deus. Ele é santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Santidade infinita 3 vezes. Santo, santo, santo. Santidade. Alguns estudiosos, pastor Marcos, chamam esse triplo, né? Essa tripla declaração de tresságio. Por quê? Deus Pai é santo, Deus Filho é santo, Deus Espírito é santo. Imagina, né, a gente está diante de um ser, né, sem princípio, sem fim. A gente não tem falha, não tem erro. Quando eu disse no início que ele é perfeito e é único, né? Porque a gente vai declarar isso diante de alguém que nunca errou, nunca vai errar, é perfeito em tudo, né? Perfeito, perfeito. Perfeito. Sede santo como eu sou santo. É isso aí, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, pastor. Porque nós estamos pensando sobre essa santidade de Deus, né? Santo, santo, santo. A moldura de todos os seus outros atributos. A justiça é santa, o amor é santo, o poder é santo, a ira de Deus é santa. Julgamento de Deus é santo. Não tem como ser diferente, se tratando de quem se trata. Deus é santo. Na Bíblia, a palavra santo é kadosh no hebraico e hagios no grego, aplicada a Deus, carrega 2 significados principais. Quais são, Aninha? Transcendência e pureza moral. Isso está dentro do contexto tanto da língua hebraica quanto da língua grega. Não foi eu que escolhi dizer que Deus é transcendente, não. E nem que ele tem uma pureza moral, não. Está lá dentro do contexto. A transcendência, né, ele pode ir passado, futuro e presente. Então, ele está em todo o tempo, ele é atemporal. Então, Deus é o início de tudo. Então, a transcendência de Deus ultrapassa todos os limites. Não há nada que ele não possa fazer, ou ver, ou estar presente. Nem um instante desse universo ele se perdeu. Então, é todo esse poder. Então, a transcendência também foi nos passada por ele, porque nós podemos viver o passado, o presente e o futuro. Então, só nós, seres humanos, temos essa possibilidade, porque herdamos do Criador. Palavra bonita, né? Deus é atemporal. Atemporal. Né? Transcendente. Olha que nível de santidade. Né? Deus é inigualável, supremo sobre todo o universo, separado acima de toda a criação. Ele não tem rival, igual ou comparação. Aí o texto de Isaías 40, 25, Aninha, se tu puder pôr aí para a gente ler, por favor. Isaías 40, 25. Com quem vocês vão me comparar?
A quem eu seria igual, diz o santo. Pode voltar para o slide, Aninha. Você tá começando a lembrar, né? Porque a gente pode ter esquecido, né? Não é que você não saiba e nem eu. Mas você está começando a lembrar quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que você serve? A Bíblia diz em alguns textos, eu escrevi aqui, que Deus é excelso. Que é isso? Deus é excelso. Aninha, você pode pôr, por favor, Salmo 148, versículo 13? Tem louvores que falam sobre Deus ser excelso. Louve o nome do Senhor. Foi o que nós fizemos aqui, ok? Logo no início do dia. Porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Aí eu fui lá ver o que é excelso. Supremo, grandioso, sublime, infinitamente elevado, acima de tudo e de todas as coisas. Incomparável, inigualável, não há outro parecido, nem sombra. Você percebe nessa manhã tão oportuna para a nossa vida, uma manhã onde você vai trazer a memória que um dia Jesus veio a essa terra e morreu na cruz por você e por mim, ao terceiro dia ressuscitou. Você está trazendo a memória nessa manhã quem é esse Deus da nossa vida. Porque sabe, irmãos, nós chegamos aqui, nós entramos aqui e servimos a Deus aqui, mas como se esse Deus fosse alguém parecido até conosco, quem sabe? Talvez você não verbalize isso, mas muitas vezes o nosso comportamento elicia essa ideia. Sabe, nós chegamos de manhã e fomos lá para a sala dos jovens, alguns apenas, e nós nos prostramos lá com a cara. Se a pastora Marta Assis estivesse aqui, ela diria, rosto, com a cara no chão. Mas você sabe que esse comportamento era para ser um comportamento rotineiro na nossa vida. Todas as vezes que estivéssemos aqui, sabe por quê? Porque Deus é santo. Santo. E esse lugar se faz santo porque Deus é santo. Pastor, aí não, calma aí, o que tu está dizendo? Tem certeza disso? Tenho. Tenho e provo. Porque você lembra quando Moisés estava apacentando as ovelhas do sogro dele, e que ele olha para um determinado lugar, tem uma sarça ardendo em fogo, mas que não se consumia. E ele, vendo aquilo, ele tenta se aproximar. E uma voz do céu diz para ele, Moisés, tira a sandália dos pés. Por quê? Porque o lugar que você está é santo. A presença manifesta de Deus naquele lugar o fez se tornar santo. É assim que acontece nesse lugar. Deus é santo e não há variação de santidade em Deus. Mas, irmãos, muitas vezes nós chegamos aqui, entramos aqui, servimos aqui, e o nosso comportamento fala tudo diferente, irmão. Por isso que essa santidade tem que ficar clara para a nossa vida hoje. Tem que ficar muito clara, porque eu não posso vir aqui só por vir. Só porque hoje eu fui colocado pelo pastor na escala para trazer um estudo bíblico. Eu não posso estar aqui na manhã desse dia só porque eu fui colocado na escala para ministrar o louvor. Eu não posso estar aqui só porque eu fui colocado na escala de diáconos hoje. Mas eu estou aqui porque Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. É por isso que eu estou aqui, é por isso que nós estamos aqui.
É por isso que essa santidade tem que estar presente na nossa vida, muito clara ou mais clara a cada dia, a cada instante, em todo momento, porque Ele é santo, 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 supremo, grandioso, sublime, infinitamente elevado, acima de tudo, de todos. Aleluia. Pureza moral. Deus é absolutamente puro, Ele é luz, representa a santidade perfeita, pureza, verdade absoluta e bondade. Nele não há trevas, pecado, malícia, corrupção ou injustiça. Não há. Ele não apenas faz as coisas certas, Ele é o próprio padrão do que é certo. Está lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, não há nele treva nenhuma. É essa mensagem que nós temos levado. Aleluia. Porque é isso que Ele é. Nós estamos falando de Deus. Deus Todo-Poderoso. Pode passar, Ana, por favor. Os anjos serafins que clamam santo, 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 para declarar que a santidade de Deus é absoluta e infinita. Na língua hebraica, repetir uma palavra 2 vezes indica a intensidade, mas repetir 3 vezes é o grau superlativo máximo, ou seja, ele é o ser mais puro, majestoso e separado de todo o pecado que existe. Você não vai ver na Bíblia, por exemplo, dizendo que Deus é amor, amor, amor. Você não vai ver na Bíblia dizendo que Deus é justiça, justiça, justiça. Mas você vê na Bíblia os anjos declarando que Deus é santo, santo, santo. Amém? Pode passar, Ana, por favor. Aleluia. Pode passar. Não está indo, não? A Bíblia nunca diz que Deus é amor, amor, amor. Volta, Ana, volta, por favor. Serafins ocupam a posição mais alta que há na hierarquia angelical, descrito como os anjos mais próximos de Deus e com a função de adoração perpétua. Isso é interessante, né? Porque só eles têm essa função de adoração perpétua. O que é uma adoração perpétua? Eles nunca param de declarar, né? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente cansa de alguma coisa, não é? A gente cansa de vir à igreja, irmão. Misericórdia, né? Os que estão ali diante dele são renovados. Então, se eles estão para a eternidade declarando que ele é santo, então eu penso assim, esse é o meu pensamento. Como Deus não se cansa, não se fadiga, né? Ele não tem nenhuma dificuldade quanto a isso, porque é santo, puro. Então, os que estão diante dele também recebem toda essa porção. Perfeito, perfeito. Segura aí, que é muito importante o que você falou. Porque nós estamos diante de Deus ou não? Sim. Recebemos essa renovação, sim ou não? Sim. E por que nós não conseguimos agir de forma diferente muitas vezes daquela que não é mais adequada diante de Deus? Porque a pastora falou algo, e está muito interessante essa escola, né? Porque ela tem uma interação, olha. A pastora falou algo importantíssimo, porque a adoração é perpétua. Eles nunca vão parar de declarar santo, santo, santo. Calma aí, Senhor. Agora eu vou descansar um pouquinho, tá? Minha garganta está seca. Senhor, calma aí um momento. Nunca farão isso. Para sempre declararão santo, santo, santo. Porque são renovados pela presença de Deus. Nós vivemos na presença de Deus. Mas nos cansamos. Né? São seres humanos. E até muitas vezes sem cansaço mesmo, né? A gente também diz que está cansado.
Não é? É, irmão, é verdade. É verdade. Essa é uma verdade. Agora, com essa consciência renovada no nosso pensamento, em relação à santidade de Deus, algo tem que acontecer. Só que lá as pessoas revezam. Vem no meu coração, né? O céu não para. Amém. O céu não cessa, né? O céu não tem intervalo. Amém. Aqui deveria ser um preparo para a nossa vida, né? Para o que há de vir, né? Verdade. Às vezes a gente acha que a gente é intenso. A gente fala assim, tem gente que até critica. Não, vocês são muito intensos na fé. Irmãos, o céu não para. Não para. Não para. E a palavra ainda diz que nós em um determinado momento estaremos nesse grande coral, né? Tô vendo aí o pessoal do coral. A Bíblia diz que em um determinado momento aí da vida, dessa história, da vida do mundo aí, nós todos estaremos nesse grande coral, cantando o quê, maestro? Imagina se o coral viesse aqui à frente só para cantar isso. Talvez você ia ficar no teu banco aí dizendo, ah, não, pelo amor de Deus, já estão há 10 minutos cantando santo, santo, santo. A adoração dos serafins é perpétua, nunca vai parar. Não para. Não para. Então, tudo isso é porque Deus é santo. Então, você está aqui porque Deus é santo. Quando você faz algo para ajudar, para cooperar, você faz, não é porque o pastor Marcos é o presidente da igreja, o pastor Delci é o ancião da igreja. Serafins significa anjos ardentes, anjos de fogo, e não é porque ele é o ancião da igreja que você está aqui. Você está aqui porque Deus é santo. Deus é santo, meu irmão e minha irmã. Talvez você tenha esquecido disso nesse mundo tão corrido que nós vivemos. Deus é santo. Santo. Agora, o detalhe é que nós sabemos disso, trouxemos à memória novamente tudo isso, porque isso é bíblico. Aí teve a pergunta inicial, né? E como é que nós reagimos a isso? Como é que nós reagimos a isso? Seja sincero. Ó, tira capa, tudo que tiver aí que possa ofuscar ou de alguma forma, né, encobrir essa ideia. Eu creio que deveria ser com muito tremor e temor. A Bíblia também vai dizer que, por falta de conhecimento, o meu povo foi destruído. Então, essa é uma manhã única, que esse conhecimento tem chegado até nós. Então, se até hoje faltava esse conhecimento, nessa manhã está sendo exposta para a gente. Então, Glória é uma manhã de mudança também, se eu tenho feito o contrário disso, né? Não Glória a agindo com Deus. tremor e temor. Glória a Deus. Pastora Marta. Então, pastor, a gente vai pensando, né, conforme o senhor vai colocando, é porque nós reagimos de forma contrária a isso que estamos aprendendo hoje, que o nosso Deus é santo, né? É porque nós paramos de olhar para o Senhor, né? Olhamos mais para os nossos problemas, olhamos mais para as nossas dificuldades, olhamos muito para a nossa humanidade, paramos de exercer a fé, né? Porque a palavra diz que o que vence o mundo, né, é a nossa fé. Então, nós paramos de olhar para essa santidade de Deus, paramos de contemplar o Senhor, essa busca. Então, se eu me distancio, os meus olhos vão ficar aonde? Nas coisas terrenas, na minha dificuldade, naquilo que, eu acho que isso vai ser impossível. Quando o Senhor falou assim, como nós reagimos muitas vezes quanto a isso, né? A santidade de Deus. Eu pensei assim, Senhor, quantas vezes te decepcionamos, porque até esquecemos, às vezes, que o Senhor é poderoso e santo e tudo pode fazer por nós. Buscamos em outras fontes, Senhor, e não em Ti primeiro.
que é a fonte de tudo, né? Porque os serafins estão lá adorando, os anjos estão adorando, porque tudo provém dele. Então, Sim, toda a sim. força, né? Tudo aquilo que ele é e vai transmitir aos que estão em volta daquilo que ele criou, né? E ele nos ama tanto, né, que veio compartilhar conosco essa Amém. santidade. Amém. É interessante que o texto que nós estamos, né, como base, que é o de Isaías, a presença de Deus é tão santa, Deus é tão santo, que Isaías diz que as bases do limiar se moveram. Imagina você aqui e essas paredes começarem a se mexer com a presença de Deus. A gente ia sair correndo, não ia? Pastor, vai cair tudo, pastor. Lá no templo, as bases se moveram. O templo se encheu de fumaça. E nem aquela maquininha de fumaça que a galera usa hoje na igreja, não, tá? Aqui não, graças a Deus. Tá? Que o pessoal bota nas igrejas por aí, uma maquininha no canto assim, ó. Não sei se vocês já viram, fica saindo, enche tudo de fumaça. Fumaça cheirosinha, né? Mas não é essa fumaça, não. Tá? Não é essa fumaça, não. Então, quando Isaías tem acesso a esse nível de santidade de Deus, que nós estamos relembrando aqui, pastora, nessa manhã, esse nível de santidade, alguma coisa aconteceu com Isaías, né? Então, nós estamos lembrando, irmão, nessa manhã, tu pode não guardar mais nada na memória, mas guarda isso em nome de Jesus. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu na vida do profeta Isaías. Porque quando ele tem acesso a essa santidade toda, ele declara, ai de mim! Lembra que eu falei que nós chegamos aqui, entramos aqui e servimos aqui, adoramos aqui, e como se Deus fosse um de nós? Como se Deus fosse um de nós. Muitas vezes, irmãos, isso é até inconsciente, a gente está tão acostumado com isso, que a gente chega aqui e o culto começa, o louvor inicia, tem gente lá atrás rindo, tem gente aqui no meio conversando, tem gente... Tudo isso acontece, irmão. Tudo isso acontece. Tem gente no celular, dentro da igreja, o culto acontecendo, a palavra sendo ministrada, e tudo isso acontecendo. Escolhendo a palavra que quer ouvir. Então, em cima do que a pastora acabou de dizer, a palavra de Deus é santa. Seja ela qual for, lida, a palavra de Deus é santa. Ela é santa. Pode ser uma criança, se vier aqui à frente e ler a palavra é santa. Aleluia! O mínimo que Deus exige de nós é reverência. É reverência diante da sua presença. O mínimo. Imagina anjos serafins, brasas ardentes, prostrados diante de Deus, proclamando santo. E nós, muitas vezes, seres mortais, nesse lugar, com a cabeça em outro mundo. Felizmente, Deus é santo. Dá medo de chamar Deus de você. Dá medo, não sei você. E eu até louvo aí alguns cânticos que tem. Você, e você, é você. Mas dá medo. Dá medo de falar, Deus, você. Olha, você precisa entrar na minha causa. Você precisa fazer algo pela minha vida, minha família, você. Dá até medo. Quando você para pensar sobre esse nível de santidade, quem Deus é de verdade, dá medo. Irmão, eu já passei de 25 anos, né? Então, quando eu era mais novinho, que eu tinha lá ainda o meu pai, rapaz, chamar o meu pai de você?
Como assim chamar a minha mãe de você? Isso era impossível. Não existia nenhuma chance de chamar por engano, porque o medo era tão grande, o respeito era tão grande, que não dava nem para se enganar. Ih, mãe, desculpa, eu chamei você de você. Não, isso não acontecia. Desculpa, pai, eu te chamei de você. Não existia isso. Dá medo. Sim, não tinha essa possibilidade, não existia. Como é que pode a gente conhecendo, sabendo quem é Deus, a santidade de Deus, a gente consegue? Você precisa, na oração, você precisa entrar na minha causa. Está falando com alguém que está do lado ali, uma outra pessoa que está orando junto? O cara lá de cima, nós estamos cantando essas coisas, sabendo quem Deus é. Sabendo quem Deus é. Isso é o ego, irmão, humano. O homem no centro de tudo. O homem querendo ser igual a Deus. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje, isso é antigo. Minha irmã, essa rebelião começou, foi no céu. Foi lá, que queriam ser igual a Deus. Que queriam um lugar de Deus. E hoje, nós que declaramos santo, 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 ao mesmo tempo, cantamos você, você, o homem lá de cima. Então, alguma coisa aconteceu na vida de Isaías. Porque ele declarou, ai de mim! Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Eu vi o Senhor. Ai de mim. Viu o Senhor, né? A presença de Deus, a consciência plena de quem Deus é, da santidade de Deus, deve nos levar a algo novo na nossa vida. Todo dia. Todo dia. Ai de mim. O profeta teve uma visão do trono de Deus. Quando ele contemplou a santidade manifestada, a sua reação foi imediata. Ai de mim. Já começou a gerar mudança ali. Eu trouxe uma frase ali de um pastor. Ele diz assim, ninguém pode ver a santidade de Deus e continuar orgulhoso. A palavra orgulhoso se refere a todo comportamento que seja inadequado. Todo comportamento que seja inadequado, todo ele está dentro do contexto ali do orgulhoso. Ó. Né? Nós conhecemos Deus, lembramos novamente nessa manhã, porque todos nós sabemos o quanto Deus é santo. Isso tem que mudar alguma coisa. Isso tem que mudar alguma coisa na nossa vida. Porque tudo que está relacionado a Deus se torna santo pela presença manifesta dele. Tudo. Já alguém falou aqui em algum momento. Eu mudo meu nome. Se o pastor Marcos emprestaria um instrumento desse para qualquer evento aí fora, secular. Sabe por quê? Porque aquele violão é santo. Aquela bateria é santa. Esse teclado é santo, tudo aqui é santo. Essas cadeiras são santas. Elas fazem parte, elas estão num ambiente onde a presença de Deus é manifesta. Alguma coisa tem que mudar, irmãos. Na nossa vida, na nossa vida. Não é na sua vida, é na nossa vida. Na nossa vida. A visão de santidade de Deus gera 4 reações, no mínimo, no ser humano, ou deveria gerar senso de indignidade e consciência do pecado. Parece que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós queremos ser iguais a Ele, irmã. E agora, porque eu tenho, de certa forma, uma intimidade com Deus, eu já nem chamo Ele mais de Senhor.
Eu chamo ele de você. Mas calma aí, eu não chamava nem o meu pai de você. O meu pai faleceu tem pouco tempo, com 73 anos de idade, e eu já com 50, não chamava o meu pai de você. Por que que eu tenho que me dirigir a Deus dessa forma? Por quê? Parece que quanto mais próximo de Deus, mais intimidade com Deus, né? Sabe, muita intimidade que eu tenho com o pastor Delci, com o pastor Marco, e a gente conversa, brinca, dentro do respeito, é claro, né? Só que o pastor Delci e o pastor Marcos não são Deus. Por mais que você seja ancião. Mesmo essa relação com os outros, né, a gente tem os nossos limites e respeito, né, a gente nunca vai ultrapassar, né, algo que a gente possa ferir, né, os sentimentos a outra pessoa, quanto mais Deus, né, Deus aí, até para escrever Deus é letra maiúscula, Isso aí. tudo é... Tu já foi alguma vez? Né? Vossa Excelência, para falar tem a hora. Cuidado, porque se falar demais, tem aqui um operador do direito, ó, senhor Jorge. O operador do direito, ele sabe, doutor Jorge, né? Pode ser que tenha mais alguém por aí também. Sabe muito bem, né? Chega lá, por acaso você sabia que a minha história é a verdadeira? Fala isso para o juiz. Fala. Por acaso você sabia que eu estou falando a verdade e essa pessoa está dizendo a mentira? Lá no tribunal, imagina. Nem vai para casa, já está preso. Né? É desacato? É desacato, não posso chamar o juiz de você. Mas a intimidade que eu tenho com Deus é tão grande que eu chamo ele de você. Eu chamo ele de você. Eu trato ele como você. Eu trato ele como você. Eu trato ele como você. É isso aí. É esse tratamento. Infelizmente, mas essa consciência de quem Deus é, da santidade de Deus, tem que mudar algo em nós. A partir de agora, se você chamava Deus de você, muda isso. Chama ele de Senhor, meu Deus, meu Pai. Aleluia. Interessante, irmãos, é que a gente vive uma aparência de intimidade, que somos íntimos, temos um bom relacionamento, e essa aparência de intimidade, ela acaba nos distanciando da santidade de Deus. O fato de estar mais perto de Deus deveria fazer conosco o que fez com Isaías. Mostrar quem ele era de fato, o Isaías. Então, disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Isaías era um profeta, provavelmente o homem mais moral da sua geração. Mas quando comparado à luz da santidade de Deus, ele viu que a sua própria justiça era como trapo de imundícia. Quanto mais perto de Deus chegamos, mais pecadores nos sentimos. Tem que ser assim, meu irmão, minha irmã. Quanto mais perto de Deus, mais consciência do pecado. Às vezes, nós, por um título até pequeno demais, nós queremos nos colocar na posição de Deus. Eu falei aqui, doutor Jorge, aqui ele é um servo do Senhor. E faça direitinho o seu trabalho lá, tá? Que não é para mim, nem para o pastor Marco, e nem para ninguém que está aqui, é para o Senhor. É para o santo, santo, santo. Aquele aparelho é santo. Aquele lugar é santo. Então faça o melhor. Porque aqui você é um servo do Senhor.
Lá na igreja tinha um médico, doutor também, né? Era até legal de ver. O cara era um médico, cirurgião na área da ortopedia. Mas chegava na igreja, o lugar que ele mais ficava era na cozinha. Lavando panela, fazendo comida. Era o lugar que ele ficava. Porque lá ele era um servo do Senhor. Santo, santo, santo. Pensando nessa santidade, e quando o Senhor falou de intimidade, Isaías, ele declarou, né, que, ai dele, né? E eu pensei em Moisés. Moisés, o Senhor disse, falava com ele, né, face a face, tinha uma intimidade muito grande com o Senhor, um relacionamento profundo com Deus. E Moisés pediu, né, para ver Deus. E o Senhor disse que ele não poderia contemplar, senão morreria. Não pode. Mas colocaria ele na fenda e a bondade do Senhor passaria. Então, tu me verás pelas costas, verás a minha bondade, né? Para você ver, assim, o quanto esse Deus em poder e manifestação é grande, porque Moisés pôde ver somente a bondade do Senhor Amém. passando, não poderia Amém. contemplar o Senhor. Por mais que Deus falasse com ele, sobe no monte, ó, fala para o povo não vir, que se pisar vai morrer, Moisés. E o monte fumegava, e Moisés estava lá, né, porque foi separado para isso. Mas, Amém. mesmo assim, Moisés só pôde contemplar a bondade do Senhor, né? Sim. Passando. Você não pode me ver, Moisés, porque senão você morre, mas verás a minha bondade passar. Glória a Deus. Aleluia. Outras duas reações mínimas, né, que nós deveríamos ter ao saber dessa santidade, ao invés de essa proximidade gerar em nós uma intimidade equivocada, né, porque se trata de Deus, essa intimidade deveria gerar temor e reverência. Olha, os serafins, anjos prostrados na presença de Deus, cobriam o rosto, sinal de reverência. Cobriam os pés, sinal de humildade. Imagina, entrando todos nós com esse sentimento no nosso coração, nesse lugar que é santo, porque a presença de Deus é manifesta aqui. Se seres celestiais sem pecado cobrem o rosto com profunda reverência diante do Criador, como nós, seres humanos caídos, ousamos entrar na presença de Deus de forma desleixada, irreverente e banal? Como nós ousamos? Como nós ousamos? Lembro do tabernáculo, você sabe, Deus estabelece o tabernáculo, um local onde o povo pudesse exaltar o nome dele. E no tabernáculo tinha algumas divisões. Tinha um átrio, tinha um lugar santo e tinha um lugar santo do santo. No lugar santo do santo, ali estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Só que o sumo sacerdote entrava naquele lugar que era dividido por uma grande cortina uma vez no ano. Imagina, uma vez no ano o sumo sacerdote entrava no lugar santo do santo para orar pelo pecado do povo. Uma vez no ano, pastor Marco. Só, meu irmão, que antes dele entrar no lugar santo do santo, ele chegava no átrio, ele oferecia sacrifícios a Deus. Oferecia sacrifícios a Deus para purificação do seu próprio pecado. Depois da oferta que ele fazia ao Senhor, ele passava pela bacia de bronze, ele tinha que se lavar todo para tirar o sangue que havia sido aspergido sobre ele. Depois disso, ele colocava a roupa sacerdotal, meu irmão, para poder entrar num lugar onde a presença era santa. Aleluia, com risco de morte ainda. Não podia entrar de qualquer maneira. Diz o Senhor, não podia entrar de qualquer maneira. Não podia entrar de qualquer jeito. Não podia fazer de qualquer jeito.
Meu irmão, minha irmã, se você tem alguma atribuição nesse lugar e você faz de qualquer jeito, para de fazer em nome de Jesus. Porque é prejuízo, meu irmão, para a nossa vida. É prejuízo para a minha vida. Porque Deus é santo. Deus é santo. Para entrar naquele lugar não poderia ser de qualquer maneira. Não poderia. O tabernáculo não existe mais. A Arca da Aliança também não. Mas Deus continua sendo santo. Ele continua sendo santo. E é a Ele que você e eu, que nós servimos. Aleluia. Não podemos entrar de qualquer maneira. E se isso estivesse acontecendo, ou quem sabe ainda esteja na sua vida, conserta isso hoje em nome de Jesus. Conserta isso hoje. O senhor quer falar, pastor? Aleluia. Não podia entrar de qualquer maneira, meu irmão, minha irmã. Como um Deus absolutamente santo pode se relacionar com homens pecadores sem consumi-los? Como é que pode isso? Lá no Santo dos Santos, se tivesse em pecado, corria risco de morte. A gente perdeu esse medo de Deus, porque Deus é meu amigo. Deus é meu amiguinho agora. Não te chamo mais servo, mas te chamo amigo. Eu falei lá nos jovens lá que já trabalhei para amigo meu, amigo de verdade. E um dia ele chegou para mim e falou assim, ó, sou teu amigo, mas se você não fizer o que tem que fazer aqui, eu vou mandar você embora. Agora Deus é meu amigo. Eu trato Deus como você, eu faço com Ele da maneira que eu quiser e bem entender. É, para mim, um prestador de serviços. Não pode ser, meu irmão, não pode. Deus é santo. Deus é santo, Jorge. Deus é santo, Ana. Faça o seu melhor aí. Faça o melhor de vocês aí. Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. Brasa viva no altar. Um anjo toca os lábios de Isaías com uma brasa viva tirada do altar de sacrifício e diz: tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Vai, Ana, por favor. A santidade de Deus exige punição do pecado. Mas o amor de Deus providencia o sacrifício substitutivo. É tudo que tem a ver hoje, depois desse momento de ministração da palavra. Na cruz de Cristo, a santidade de Deus foi plenamente satisfeita. Aleluia, porque o pecado foi punido em Jesus. Lá em Isaías 53, 10, se eu não me engano, que vai dizer que agradou a Deus moê-lo por você. É isso mesmo, esmagá-lo, fazendo sofrer. Aleluia, pode voltar, Ana. E nós fomos purificados para podermos nos aproximar dele. Você está entendendo o porquê da purificação? É para você poder se aproximar dele. Essa aproximação não pode nos confundir. Deus continua sendo santo, continua sendo Deus, continua sendo poderoso acima de tudo e de todos. Eu não posso tratar Deus como se fosse um amigo meu. Eu não posso. Falei aqui do meu pai, que era um grande amigo, mas eu tratava como pai, com todo respeito, com todo cuidado. Com Deus, aí é que não pode ser diferente. Vai, Ana, por favor. Aplicação prática, o impacto da santidade de Deus na igreja de hoje. Resgatar o temor na adoração. Muitos cultos contemporâneos tornaram-se antropocêntricos, focados no homem. E informais ao extremo, tratando Deus como um amigo camarada, de igual para igual. Compreender que Ele é santo nos devolve o senso de reverência, tremor e assombro litúrgico. É essa mudança que tem que acontecer. A partir dessa consciência que retornou, quem sabe para algumas pessoas que tinham esquecido o nível de santidade de Deus. Retornou a consciência. Então, o mínimo
que isso tem que gerar em nós é senso de reverência, tremor e assombro litúrgico. O mínimo. O mínimo. O mínimo, meu irmão. O mínimo. É inadmissível que dentro de um lugar como esse, onde a presença de Deus está sendo manifestada, no meio dessa manifestação, tenha pessoas conversando, brincando no celular, dando gargalhadas. Talvez algumas pessoas não vejam, mas você quer ver quem tem uma visão infinita? É o próprio Deus, né? E nesse contexto, quem está aqui em cima está vendo tudo. Então, quem está aqui em cima está vendo quem está lá atrás conversando, está vendo quem está lá atrás brincando, dando gargalhada, no meio do culto, onde a presença de Deus é manifestada. Você não tem noção, às vezes, ou talvez você tenha, da luta que é para quem está aqui, ó, ministrando a palavra. A guerra que é. Então, irmãos, hoje, a proposta do nosso coração é trazer à nossa memória quem Deus é. Quem Deus é. Ele deu o seu único filho para morrer por você. E a palavra diz que ele se agradou nisso, para que você pudesse se aproximar dele novamente. Aleluia. É esse aí o próximo, Ana? Padrão para a nossa vida. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. O nosso padrão de moralidade não é a sociedade, irmãos. O que está acontecendo muitas vezes, sem generalizar, é óbvio, é que a gente está trazendo do mundo para cá. A gente tem uma força de expressão e a gente fala muito que o mundo está entrando na igreja. Quem está fazendo isso somos nós. Trazendo os costumes do mundo, porque lá no bar, lá no show, lá na balada, é aquela bagunça toda no meio daquele momento de euforia, de música. A gente traz esse modelo para a igreja muitas vezes, onde no meio da adoração era para todos estarem ligados e, se possível fosse, prostrados. Isso aí. Então, meus irmãos, olha só, quando a gente disser que o mundo está entrando na igreja, quem sabe a gente possa pensar um pouco mais sobre o que eu estou trazendo do mundo para a igreja. O que eu estou trazendo do mundo para a igreja. Porque aí eu vou também, né, somatizando, e no final, muitas vezes acontece que nós observamos, irmãos, nós observamos, né? Nós observamos. Então, muitas vezes, nós temos até uma atribuição nesse local santo por causa da presença e nos comportamos de maneira extremamente fora de contexto. Fora de contexto. Então, o nosso padrão não é a sociedade, não são as leis humanas e nem o comportamento dos outros. O nosso padrão de conduta é a própria natureza santa de Deus. Esse é o nosso padrão. Vai, Ana. Nada a ver. Não, e a gente não pode nem falar muito mais. Irmãos, estou falando aqui, ó, porque nós estamos numa escola e está todo mundo junto. Mas fica até difícil, às vezes, você chegar para uma pessoa e falar, meu irmão, minha irmã, eu observei que na hora do culto você estava mexendo no celular, você estava brincando dentro da igreja. Fica até difícil de você fazer isso.
Exato. Muito, muito. Imagina. E isso era para ser espontâneo, né? É a palavra de Isaías, pastor. Ai de mim. Ai de mim. Não é? Era para ser espontâneo, irmãos. Você já reparou? Se não, faça isso hoje. Agora eu estou dando aí o... Pô, aí não, aí... Mas tudo bem. Hoje, antes de começar o culto, presta atenção. Às vezes, o irmão que sobe para orar ou a irmã que sobe para ministrar tem quase que implorar, meus irmãos, amém? Amém! Presta atenção! Vamos dar início ao culto, vamos orar. Meu irmão, e às vezes, ainda com esse chamado, a resistência é tão grande, que a falácia continua e é tanta coisa. E a gente percebe, meu irmão. A gente percebe. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. É isso aí. Isso aí. Então, isso aí, talvez eu não termine não, tá, pastor? Vou te passar a palavra, tá? Apesar que tu falou pouco hoje. Não. Não, é. Quem tem o hábito de ir no cinema, vai lá e fica conversando para tu ver. Ô, cala a boca aí, ô, tá atrapalhando. Né? Eu sei, irmã. Eu trabalhei numa empresa de cinemas quase 20 anos da minha vida. Então, a gente não pode nem entrar muito em outros detalhes, né? Como, por exemplo, como é que eu, agora com a consciência de santidade de quem Deus é, porque eu tinha esquecido, nós lembramos hoje, agora pela manhã, como é que pode eu fazer fofoca? Como é que pode eu falar mal do Tiago? Como é que pode eu fazer tudo para atrapalhar o que o pastor Marcos está querendo fazer para o nome do Senhor ser glorificado? Como é que pode eu querer sabotar? Como é que pode eu querer sabotar o Ministério de Família para que não dê certo o que eles querem fazer para o nome do Senhor ser glorificado? Como é que pode eu só atrapalhar a obra sabendo que Deus é santo, santo e santo? Como é que pode? Não dá para ficar entrando muito, pastor. Não dá. Eu tenho que somar com o pastor Marcos em tudo, porque Deus é santo. Deus é santo. Eu não posso me mover contrário ao que Deus tem colocado no coração dele, no coração dele, no coração dela, no coração da liderança. Eu não posso, porque Deus é santo. Mas às vezes eu faço isso. Às vezes eu faço isso. Não quero, não estou afim. Não, nem falo nada. É como se eu não fizesse nem parte disso daí. Como pode eu agir dessa forma sabendo quem Deus é? Como é que pode? Misericórdia. Misericórdia, meu irmão, misericórdia, minha irmã. Misericórdia. Assim como houve uma grande mudança na vida de Isaías, quem sabe hoje é o dia de grandes mudanças na nossa vida. Ai de mim, que sou pecador. Ai de mim. Vamos lá, Aninha, mais um. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra santo? Talvez esteja tudo bagunçado no nosso pensamento, né? Geralmente nós pensamos em perfeição, inacessível. Desmistifique o termo. No original significa separado, separação.
Consagração não significa ser impecável, mas pertencer exclusivamente a um Deus que é santo. Deus não nos escolheu porque éramos santos, mas para que fôssemos santos. Se você tivesse um medidômetro, tem esse nome? Medidor de santidade. Não responde para mim não, tá? Medidor de santidade de 0 a 10. Onde está a tua santidade? Se você tivesse, você não tem nem eu. Mas eu estou aqui pensando, ó. Eu estou vendo esse medidor na minha frente. Eu estou falando, Senhor, misericórdia. Perdoa. Ai de mim, Senhor. Que eu estou vendo esse medidor. Onde você está? Nesse medidor de 0 a 10. No quesito santidade. Se a santidade de Deus, irmãos, se essa consciência não mudar a tua vida, não vai ser eu. Se a santidade de Deus não trouxer os jovens para a juventude, os adolescentes para os adolescentes, os homens para os homens, os casados para os casais, não vai ser nenhum homem que vai fazer isso. Não espere isso. Não espere. Vá, porque Deus é santo. Só por isso, porque Ele é santo. Vá por isso. Queremos grandes estratégias, marketings, grandes templates de apresentações para chamar a atenção. Eu fico observando, meu irmão, eu fico pensando, falando, meu Deus, o que está acontecendo, né? Nós precisamos melhorar muito. Culto de louvor, tal. Ministrador. Fulano de tal, doutor, especialista, e não sei o quê, missionário. Ninguém fala de Deus. Nesse tempo, não é porque eu sou psicólogo, não, mas já estou ficando chateado com isso. Eu nem gosto de falar de psicologia na igreja, nem gosto. A não ser se seja um tema específico. Doutor, psicólogo, neuropsicólogo, especialista. Tá, e Deus? É para chamar a atenção de quem? Ah, vou lá. O cara é psicólogo, é engenheiro, é psicanalista, é matemático, é historiador, Tá, é para chamar a atenção de quem isso? Porque se vier o nome servo, aí eu não vou. Quem é aquele cara pregar lá? Eu estou na casa de Deus, independente de quem prega e quem está ministrando louvor, eu estou ali com o meu coração e não estou olhando nem a pessoa em si. Eu estou ali motivado por aquilo que Deus é. Deus é santo. Deus é santo. Você pode aplaudir esse Deus que é santo? O seu aplauso é para um Deus santo. Aleluia. Glória a Deus. Lembramos que Deus é santo nessa manhã. Lembramos quem Ele é e quem nós somos. Lembramos nessa manhã como que devemos nos apresentar diante dEle. Aleluia, Ele não é meu amiguinho, camarada. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo, de todos. Ele é o Deus excelso. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Aleluia! Algo precisa mudar em nós, na nossa vida, a partir de hoje. Que hoje seja diferente para a nossa vida, minha irmã. Aleluia! Meu irmão, foi de jeitinho diferente hoje, né? Essa escola, mas é para a glória do nome de Deus. Ele é santo. Ele é santo, meu irmão, minha irmã. Só Ele é digno de todo louvor e adoração, de toda honra, de toda glória.
Amém? Ele entregou o filho dele por você e por mim. Vou parar, tá, Ana? Vou parar, tá? Ministério de Louvor, por favor. Aleluia. Guarda aí, tá, Ana? Igreja, o que eu vou falar aqui é com muito temor e tremor. Essa mensagem Aleluia. para mim e para você. Aleluia. Não saia daqui falando contra essa mensagem. Aleluia. Ai, Jeová, porque Deus, Ele está nesta manhã Aleluia. sondando a minha mente e o meu coração. Então, receba no teu coração. Aleluia. Guarde a sua língua. Aleluia. Rai, Jeová, nessa manhã, guarde na Erecastecai, Jeová, aleluia. a sua língua. Que Aleluia. Deus nos abençoe no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, a honra é do Senhor, minha irmã. A glória pertence a Ele. Deus não falaria conosco à toa, não. Alguma coisa precisa ser mudada em nós. A visão sobre Deus precisa ser diferente. Tá? Eu não posso entrar aqui achando que estou aplaudindo um cantor qualquer ou uma pessoa qualquer, não. É o Senhor dos Exércitos. O Deus que tem cuidado de você. Você vai participar da ceia agora. E isso só foi possível por causa da entrega do Filho de Deus, santo, santo, santo. Senão você nem estaria aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ministério de Louvor está aí? Só o Augusto? O coral vai cantar? Amém. O coral vai cantar. Glória a Deus. Não terminei não, mas falei. Falei, meu irmão, minha irmã. Amém? Essa é a palavra de Deus. Talvez nós não estejamos mais acostumados com esse tipo de mensagem, né? O que a gente quer é satisfação de ego, alegria. Sair daqui rindo, com a consciência de que nada precisa mudar. Precisa sim. Tem que mudar. E é muita coisa. Deus sabe. Amém? É muito amor. Esse amor é santo, né? Pastor, é uma honra poder estar contigo, te ajudar nessa obra, que não é fácil não, tá? Sem demagogia nenhuma. Eu servi ao Senhor 20 anos na Metodista do 32. E o sentimento era o mesmo. De cooperar, de ajudar, de estar junto. Aqui não pode ser diferente. Amém, pastor?